Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. E aí, Filipão? Mais um episódio. Mais um episódio, dando continuidade da série Mentoria com Salomão. Se você caiu de paraquedas aqui, volte, tem vários episódios aí que a gente fala sobre a mentoria do Salomão. Se Salomão estivesse vivo, qual dica, qual insight ele te daria para você que está iniciando um negócio, para você que já tem um negócio em andamento e quer alavancar ainda mais os seus negócios, as suas vendas? Sim, a gente tem passado por esse tempo aqui na série da Mentoria com Salomão sobre reflexões assim poderosíssimas para nossa vida pessoal, para os nossos negócios. A gente já falou sobre liderança. Começamos falando sobre planejamento estratégico. Planejamento estratégico. Se você não viu o episódio 1, procura aí no canal. Planejamento, tudo começa com um bom planejamento. Cara, Salomão indicou pra gente falar de refletir sobre planejamento. Exatamente. Depois ele trouxe pra gente sobre liderança. E gestão de pessoas. Você não cresce teu negócio se não tiver pessoas. Cara, tudo é sobre pessoas. A gente vende para pessoas, a gente se conecta com pessoas, a gente conversa com pessoas, a gente se relaciona com pessoas. Então tudo, liderança e gestão de pessoas, tá fortíssimo. É isso aí. E depois? E aí a gente seguiu Salomão trazendo conselhos sobre gestão financeira. Gestão financeira. Se você acha que gestão financeira faz parte do seu negócio e é uma peça importante, você tem toda a razão. É verdade, é verdade. E hoje? Cara, hoje Salomão vai trazer mais conselhos pra gente. Vamos, mas antes... É verdade, vamos lá. Mas antes, quero trazer aqui, os nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Isso. Começando com... Ué? Ah, boa! Não, mas começa com ele, porque... ele gosta. É o link, pô. Ele usa o gancho. Eu uso o gancho. Quero começar agradecendo a Texis Soluções de Energia. A Texis, que é uma empresa especializada em engenharia elétrica, trabalha com no-breaks, estabilizadores, geradores. Então, se você tem uma empresa e não pode parar por falta de energia elétrica, conta com o nosso patrocinador, Texis Soluções de Energia. Isso, por falar em energia, esse é o gancho. Energia, você chegar bem no ambiente energizado. Gente, você só consegue chegar num ambiente energizado se você se sente bem com a sua autoestima. É verdade. Tudo começa com a autoestima, com um belo sorriso. O cartão de visita inicial, onde você chega, é o seu sorriso. Então, cuide do seu sorriso. E para isso, por isso e para isso e através disso que a gente existe. Clínica, Item Plantas Odontologia Moderna, uma clínica voltada para a reabilitação oral. Tudo em lentes, facetas, implantes, próteses em geral, harmonização facial. Então, tem tudo ali para você sair com a sua autoestima devolvida, elevada. Tudo que você precisa para alavancar os seus negócios. Vem com a gente. Vamos. Isso aí. E se você quiser fazer parte desse time de patrocinadores e ajudar a gente a levar essa mensagem além, essa mensagem a outras pessoas... Faz contato com a gente, vai ser um prazerzaço ter você aqui na telinha com a gente. Beleza! E hoje, o episódio a gente vai falar sobre generosidade e responsabilidade social. É profundo, cara. É profundo. E eu vou falar pra você que, não só na Bíblia, porque Salomão vai dizer pra gente muita coisa aqui. Conselhos sobre isso, mas hoje, na prática, se a gente observar empresas relevantes... Isso. Empresas relevantes. As maiores empresas do Brasil e do mundo pensam nisso. E não pensam nisso à toa. Não pensam nisso de graça. Ou porque é bonito. Uhum. Pensam nisso porque, primeiro, é importante. É importante. E aí a gente vai trazer relevância bíblica aqui, conselhos que Salomão daria pra gente sobre esse tema. Vamos começar já? Vamos começar falando sobre generosidade e responsabilidade social. Cara, eu começaria de cara trazendo uma reflexão aqui, que é o seguinte... Quando a gente está começando um negócio, a gente pensa pouco nisso. Até porque a gente está numa fase de perrengue, Numa fase de preciso resolver a empresa, botar a empresa para frente, fazer acontecer e tal. E aí, conforme você vai avançando... E aí, cara, eu não vou nem dizer que você vai avançando no nível ainda de uma empresa multimilionária e tal. Porque você não precisa ser uma empresa multimilionária para pensar sobre generosidade e responsabilidade social. Uhum. Para a gente pensar em responsabilidade social, cara, a gente consegue já começar pensando no seguinte... Duas coisas, eu acho que já dá para trazer como reflexão. A primeira é, mesmo que você não tenha colaboradores, você ainda é sozinho, mas você faz parte de uma sociedade. Exato. Você faz parte de um contexto social no teu bairro, na tua cidade, no teu país, onde você faz parte daquele contexto como um todo. Certo. O teu trabalho, quando você exerce o teu trabalho,
Você reflete sobre o contexto geral ou você é um cara que tá ali pra ganhar tua grana e ir embora e que se dane os outros? Então isso já é uma reflexão. Boa. É uma Mesmo reflexão. que você não tenha, né, um colaborador ainda. Porque o seu serviço ou o seu trabalho atende alguém. Atende alguém. Atende uma comunidade. Uma comunidade. Isso faz parte da responsabilidade social. É uma reflexão que é importante a gente trazer. Muito boa. Como pensamento, realmente. Por exemplo, o meu trabalho contribui com o meu bairro, com a minha cidade, para as pessoas que estão ali, ou o meu trabalho é algo que atrapalha? O meu trabalho é algo que é prejudicial para aquela comunidade, por exemplo. É uma reflexão. Na verdade, sim, interessante. Sem conselho prático, de fato, mas é algo para a gente interiorizar e trazer, assim, o quão relevante eu sou para minha cidade, por exemplo. De verdade. Isso, e aí quando você avança, ou seja, eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores. Eu começo a contratar. Antes de contratar, olha que legal, antes de contratar ainda, pensa comigo. Trouxe a reflexão, pensei o quão relevante eu sou ou não para minha cidade. Mas ainda assim, eu compro insumos, sim, eu forneço serviços, eu faço aquela roda girar no meu entorno. Sim. E aí passo a contratar. Agora tem gente caminhando comigo. Exato. E aí? E aí você está aumentando a sua roda ali, a sua responsabilidade, porque você está contratando gente, isso aí. São famílias ali, empregadas. Eu acho que é muito sobre isso. E aí essas famílias precisam daquilo ali para sobreviver e gerenciar, né, as suas vidas. Sim. E aí você começa a aumentar esse contexto e a aumentar a sua responsabilidade. Quanto mais funcionário você tem, mais responsável social você é. Já pensou sobre isso? Isso é uma reflexão forte, porque a gente não reflete isso no dia a dia. Não. Na correria, a gente tá com 1 milhão de coisas na cabeça. Mas você não para pensar que se, sei lá, tua empresa desaparecesse daquele mercado onde você está ali, o impacto que você teria naquele lugar. As pessoas que deixariam de comprar ou vender, as pessoas que deixariam de contratar. Os fornecedores que vendem para você. Exatamente. Porque quando a gente pensa em responsabilidade social, a gente pensa assim, eu vou ajudar uma instituição, uma ONG. E não é só sobre isso. E não é só sobre isso. Isso também faz parte da responsabilidade social. Ó, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, na minha clínica, eu cobro consulta, mas tem épocas que eu faço... Eu tenho feito isso já tem um tempinho já, quase um ano já. Eu diminuí o custo da consulta, mas eu falei assim, você vai pagar X da consulta, mas se você quiser, você vai... Ou você traz 2 quilos de alimento. Legal. Eu diminuí ali 1/5 da minha consulta, mas linkando com 2 quilos de alimento. Porque todo mês eu distribuo, eu entrego numa instituição. Então, foi uma forma de... A pessoa assim, poxa, eu não quero pagar... Tem isso aí. A pessoa, eu não quero pagar consulta de dentista, não. Que isso? Isso não... Cara, legal isso. E aí a pessoa... Mas aí eu dou a oportunidade para ela. Então, olha só, vou diminuir aqui. Porque também, quando é de graça, a pessoa... Se não cobrar, a pessoa não valoriza, não vai. Marca qualquer um, não. Então, eu faço... A pessoa precisa se comprometer. Vou diminuir aqui 1/5 da consulta. A pessoa, poxa... Pô, legal. Mas você precisa trazer 2 quilos. E tem muita gente que esquece de levar e depois... Passa lá só pra deixar. Só pra deixar, né? Porque ela se sente assim, responsável, cara, eu tô ajudando alguém. E todo mês, aí a pessoa, tem algumas ONGs que eu entrego, eu peço pra pessoa ir lá buscar, aí eu vou tirar uma fotinho, mostro lá. Legal. A pessoa, que legal, obrigado aqui e tal. Então, todo mês tem. Cara, é uma responsabilidade social. Isso é uma reflexão que a gente precisa trazer pro nosso dia a dia, cara, porque na prática, a gente faz muito pouco mas isso. não só isso. A questão que a gente tá falando não que você, eu não ajudo ninguém. Não, você está ajudando, porque você está contratando pessoas. Sim. E essas pessoas têm famílias e você faz parte do ecossistema da responsabilidade social. E se você ajuda ainda, tem igrejas que, a gente vai falar sobre isso aqui, sobre generosidade, sobre oferta, sobre dízimo. E se você ajuda a igreja local que você faz parte, também é uma forma de responsabilidade social. Sim. E se você traz essa reflexão para o dia a dia, cara, a gente óbvio falou de recursos financeiros aqui, mas isso vai muito além disso. É verdade. Vai muito além de só recursos financeiros. A primeira coisa que a gente pensa, tu ajuda financeiramente com quem? Você é responsável social financeiramente com quem? Mas nem sempre, às vezes, nem sempre. Às vezes você tá presente ali em conversar, em ouvir, trazer uma palavra de reconforto da alma, regozijo da alma. Cara, você quer ver uma coisa que a gente restaurar ali as emoções, enfim. Até na igreja você vê muito isso, mas não só a igreja, tá? Vou dar o exemplo de igreja, mas instituições também precisam disso. De voluntários, por exemplo. O quão você se voluntaria na tua área, na tua região, no teu bairro, na tua cidade,
para, sim, exercer atividades não remuneradas muitas das vezes, e aonde você está colocando o teu tempo ali para fazer a vida de alguém melhor, por exemplo. Seja no que você é especialista, no teu caso, você é dentista, ou em outra área, cara. Ajudando em outra coisa, sacou? E ajudando mesmo, seja numa igreja, que às vezes a igreja tá... Por exemplo, lá na igreja a gente está fazendo aquela pegada de ajudar o Rio Grande do Sul. Isso. E aí, para quem não sabe, além de levar alimentos, né, agasalho, essas coisas todas que precisam ser levados lá para o Rio Grande do Sul, cara, preparar isso não é fácil. Tem uma galera que fica lá ajudando, arrumando, né, logística. A gente acabou, isso aqui. Falei com o Valtinho agora, um pouquinho antes de entrar aqui no estúdio, tá voltando pro Rio. Já foi no Rio Grande do Sul e tá voltando do Rio. Cara, eles foram com 1 ou 2 carretas pra lá. Foram 2, Cara, pra você ir com a carreta, você precisa colocar coisas na carreta, você precisa carregar a carreta. Então, assim, as contribuições chegavam lá no nosso ponto de coleta, o pessoal organizava, tinha uma galera organizando, botando tempo, botando energia. Aí depois precisava carregar aquilo na carreta. Cara, às vezes você não tem grana pra botar, pra comprar, pra fazer, mas tu tem tempo, tu tem disponibilidade, teu coração tá queimando por isso. Não, cara, eu quero fazer parte disso de alguma forma, sacou? É isso aí. Porque, cara, eu costumo dizer até uma parada, e agora eu vou fazer uma provocação aqui que é interessante. Inclusive eu vou falar sobre isso amanhã. Cara, às vezes, dinheiro é uma moeda muito barata, sacou? Quando você tem grana... É barato. Botar dinheiro é o mais fácil. É o mais fácil. É verdade. Se o dinheiro não é um problema pra você... Botar o dinheiro é mais fácil. Cara, eu boto o dinheiro aí, vai lá e toca a vida e deixa eu tocar minha vida aqui. Porque, cara, tempo... E quem bota dinheiro, às vezes, nem tá comprometido. Nem tá comprometido. Às vezes quer fazer pra fazer parte, ou então pra se livrar daquele assunto. Ou até quer ajudar, mas é de fato... Não se envolve emocionalmente naquilo. Não coloca energia de fato naquilo. Então, óbvio, eu não tô falando pra alguém que não tem dinheiro. Sim. Mas, por exemplo, se você já tem uma situação razoável, colocar dinheiro não é um problema. E, cara, às vezes é o menor é mais fácil, realmente. É uma boa reflexão. Você quer ver uma parada sinistra pra você pensar nisso? Quando alguém te pede dinheiro na rua, ou no shopping, alguém chega pra te abordar, às vezes eu tirar R$10 do bolso é o mais fácil, irmão. Sentar, botar a pessoa do teu lado e ouvir a história dela, cara, às vezes você não quer. Às vezes você poderia ajudar com um conselho. Às vezes você poderia ajudar com uma direção. Sabe aquela história, não sei se você já fez isso, já aconteceu comigo algumas vezes, de alguém chegar pedindo alguma coisa e aí você, não, cara, não sei o quê. E a pessoa assim, não, paga uma comida pra mim. Eu já vi um dia desse, mas eu não sei nem o nome da pessoa, cara. Sabe aquela parada assim do tipo, eu posso até pagar uma comida, mas sabe a diferença? Falar assim, não, cara, senta aí, vamos comer junto. Vamos trocar uma ideia, quero ouvir tua história, sacou? E aí tu bota a pessoa pra comer do teu lado, ouve a história dela, de repente a pessoa precisa de um conselho, sacou? Um conselho pra poder, cara, mudar de vida, sabe? Coisas, às vezes, que as pessoas ouvem num podcast como esse e são ativadas em assuntos diversos. Às vezes uma pessoa como essa não tem essa oportunidade de ouvir um podcast. E às vezes você é a mensagem. É verdade. Sabe? De verdade, mano. É sinistro. Eu tenho um exemplo, não é necessariamente nesse contexto, mas eu uma vez conversei com um camarada, ele tinha acabado de sair da cadeia. Ele tinha sido preso, aí, cara, vamos ouvir o que houve. Cara, o cara cresceu em comunidade, mas a princípio tinha a vida certinha, nunca se envolveu com nada, tá, né, vivendo a vida dura ali de comunidade, mas vivendo a vida dele certinha ali, numa pobreza quase extrema, legal. Engravidou uma menina da comunidade, e aí começou a passar um aperto de quem já vive uma vida difícil, e aí agora vai ter um filho e tal. Aí foi pro outro lado. Cara, a namorada, a esposa, sei lá, apertou o cara, precisa comprar, não sei o que, o cara saiu de casa, vou arrumar grana. Cara, encontrou uns amigos da comunidade ali, vamos ali resolver isso. Pô, ele era o mais... Bobinho da parada. Os caras vazaram, ele ficou, a polícia prendeu, ficou 6 meses preso. Até mostrar que era réu, que não era, aquela história toda. 6 meses sofrendo na cadeia. E eu lembro de convidar ele para um bate-papo, assim, tinha uns empreendedores e tal, e aí ele falou para mim, isso é uma parada que me marcou. Até hoje eu levo isso comigo. Eu lembro que eu contei, cara, uma história... Aquela história do Rick Chester. Tá. Da água. Da água, eu nem contei a história, eu mostrei o vídeo do Rick Chester. Quem não conhece, vai no YouTube aí, procura o primeiro vídeo do Rick Chester que viralizou. Rick Chester. E o Rick Chester conta essa história. Eu falei, cara, o que eu fazia? Eu descia lá na Mangueira, peguei 10 pratos emprestados na rua, falei, cara, me empresta 10. Porque não é difícil arrumar R$10, né? Cara, peguei essas 10 pratos, comprei de água. Na verdade, ele nem comprou 10 pratos de água. Acho que comprou uma parte de água e comprou uma parte de gelo. Tá certo, isso. Pegou as águas, não tinha nem isopor, cara. Ele pegava as águas e jogava dentro do saco de gelo e ia com o saco de gelo pra praia de Copacabana.
E aí vendia aquelas águas. Um engradadinho de água, cara. Pegava aquela grana, voltava lá, comprava mais gelo, aí já dava pra comprar um isoporzinho. Isso, aí botava mais e girava, depois voltava lá, devolvia as 10 pratas e girava a vida, vendendo água. Cara, eu contei essa história pra esse cara, o cara começou a chorar, bro. O cara falou pra mim, mano, pô, mano, se alguém me falasse isso, mano, eu faria isso, sacou? Mas ninguém me contou isso, mano. Ninguém me... Sabe? Eu saí de casa desesperado, precisava resolver minha vida. E encontrei uns caras que me falaram, vamos ali resolver a parada. Aí entrou num assalto de carro, foi preso e acabou. Cara, mas se eu sair de casa e encontro alguém que me fala, mano, vamos ali que eu vou te ajudar numa parada. Vamos comprar uma água, um refrigerante, vou te botar você pra fazer alguma coisa, eu faria, sacou? Olha como é pequeno, é básico. Mas às vezes o dinheiro é a moeda mais barata. É a moeda mais barata, gostei. Porque o cara com 10 reais resolvia a vida. Mas um conselho, um apoio, uma direção, cara. E às vezes a gente se coloca numa bolha e a gente não se sente responsável por isso. A gente olha o mundo todo caindo aos pedaços, tá tudo ruim, tá tudo errado, nego tá roubando, nego tá matando, nego tá fazendo. E a gente não se coloca na posição de, cara, eu também sou responsável por isso. E eu tô numa bolha. Cara, eu tive uma outra história, sem entrar muito em detalhe, mas o filho de uma colaboradora foi preso porque foi fazer aviãozinho na favela. E aí ela chegou toda desesperada. Você vê, às vezes tá perto, cara, da gente. Às vezes você contrata alguém que vive uma situação... Ela era serviços gerais na empresa. Eu não ganhava muito. Sim. Então a vida já simples. Cara, o filho, cara, foi preso porque foi fazer aviãozinho. E aí você se coloca na posição, caramba, mano. O cara tá tão perto aqui, sacou? Às vezes vai ter confraternização de fim de ano, o cara tá junto. É, verdade. E a gente não se sente responsável por isso, sacou? O que a gente faz para que os que estão em nossa volta vivam algo diferente? E não necessariamente com relação a dinheiro. Existem outras formas de se responsabilizar que não com dinheiro. Excelente. Vamos para a Bíblia? O que Salomão fala sobre isso? O que Salomão fala sobre isso? Princípio de generosidade. Saiu aqui, calma aí. Provérbios 11, 25. Vamos lá. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Boa. Cara, generosidade. Para refletir sobre isso, dá para ser amplo demais nisso. Vou falar de duas formas. Lê de novo. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Cara, vou falar duas coisas sobre isso. Primeiro, o generoso prosperará. A gente começou falando sobre o quê? Tudo é sobre pessoas. Cara, se tudo é sobre pessoas... Tudo que você... E aí não vou viajar aqui naquelas filosofias de tipo, não, tudo que você joga no universo volta, não. É legal isso, ouvir isso, mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o seguinte, cara, tudo que você faz pelas pessoas, elas retribuem de alguma forma. Aí entra também no gatilho da reciprocidade, enfim, seja generoso. Cara, volta, não tem o que fazer, volta. Você pode não querer de volta, mas volta de alguma forma. Volta através de gratidão, volta... Cara, parece pequeno demais, mas às vezes você tá na rua, passando um perrengue que seja tipo um pneu furado e passa alguém que tu teve junto ali, que tu deu uma força. E não tô falando de grana, deu uma força com uma palavra, deu uma força com uma situação qualquer, e a pessoa te vê e faz questão de estar contigo, mano. Pô, cara, deixa eu te ajudar aí e tal, tu tá no perrengue aí. Ou então alguém que vai lá e te lembra de você e te indica pra alguém. Cara, tudo que você faz por pessoas... Aí vamos lá, né? Tanto por bem quanto por mal. Por mal, exatamente. Volta de alguma forma. Mas aqui diz, ó, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mas quem não dá alívio aos outros, alívio não receberá. Cara, ou punição irá. Cara, e quando você fala de alívio, isso é tão legal, porque você pode refletir sobre o seguinte. Cara, a vida é feita de altos e baixos, mano. A vida não é linear. Que bom, cara. Que bom que é assim, cara. Hoje você tá bem de grana, você tá bem emocionalmente... Você tá bem nas suas empresas, você tá bem pra caramba em tudo. Cara, amanhã talvez pode ter uma área dessas na tua vida que não tá tão legal. Exatamente. Às vezes a empresa não tá tão bem, às vezes a emocional, a família não tá tão legal, às vezes alguma tá doente. Cara, alguém vai... Pô, tem até um camarada que eu vou ligar pra ele hoje. Caminhou com a gente lá no GC. Cara, fiquei sabendo notícia dele, o Pires me falou ontem, que, pô, não tava sabendo, mas fez uma cirurgia... Operou a cabeça, uma parada. Eu falei assim, cara, não, peraí, vou ligar pra esse cara, mano. O cara caminhou com a gente, o cara tinha um carinho absurdo com a gente.
Cara, zero relação financeira. Mas total relação, assim, de amizade, sabe? Uma parada que tu viu. Afetivo, né? Relacionamento. Quantas sextas-feiras, quintas-feiras de GC a gente chegou, o cara trouxe uma palavra maneira, uma palavra que fez a gente refletir. Sacou? Tem coisas, cara, que pessoas falam, te leva para um ponto de reflexão que mudam a tua vida. Sim, total. E, cara, você pode esquecer isso, porque você falou. Mas aquela pessoa não que esquece. Recebeu, não. Você lembra daquela história não sei se eu contei pra você, do Rodolfo? Sempre falo sobre isso. Do Rodolfo Abrantes? Do Rodolfo Abrantes? Não lembro. Cara, ele não vai nunca lembrar dessa história, cara. Que ele falou sobre mundo espiritual. Eu lembro sempre, cara. Eu vou contar isso pra sempre. Ele me tirou assim de um... Ele veio, eu vou contar aqui pra você. Sim. Na verdade, eu fui perguntar pra ele, eu era fãzaço do Raimundo. Eu também. Me amarrava. Aí quando eu encontrei ele, pô, fui trocar ideia, né? E aí perguntei pra ele, falei, mano, tu saiu do Raimundos no top do top. Tu tava na hype, meu irmão. Tu tava no sucesso máximo. E tu largou tudo e virou crente, mano. E aí? Tu deve ter vivido uma guerra espiritual, né? Perguntei isso pra ele. Esperava ouvir o que dele? Claro, não sei o quê. Pô, queria ouvir as histórias, né? Não, pô, a irmãzinha do Coque orou por mim e tal. Aconteceu essas histórias assim. Queria ouvir várias histórias espirituais. Mas ele conta. Cara, ele veio pra mim e falou assim, mano, deixa eu te contar uma parada. O mundo espiritual existe, mano. Ele tá acontecendo agora, aqui, nesse momento. Enquanto a gente tá aqui no carro dirigindo e tal... A gente pode não estar ligado agora nele, mas, cara, tem gente agora fazendo oração, tem gente fazendo trabalho, tem gente movimentando o mundo espiritual. Cara, o Rodolfo talvez nunca vai lembrar que conversou comigo sobre isso. Mas isso me impactou, sacou? Isso transformou a minha forma de ver o mundo espiritual, sacou? De verdade. Hoje eu olho o mundo espiritual não mais como aquela coisa de misticismo, de, sabe, coisa de tipo, vou fazer uma oração aqui, pá, não sei o quê. Cara, hoje eu olho... Cara, fico reflexivo, mano, tá acontecendo, sacou? Tá por aí, tá aí. Então, assim, a gente muda a vida das pessoas às vezes com o que a gente fala. E às vezes a gente deixa de falar... Cara, lembrei agora de uma parada. Fala isso que eu vou gente. falar é até controverso, assim, meio impactante, mas eu vou te falar. Cara, alguém me mandou na lata uma parada pra mim, que olha só isso, hein? Que foi o motivo de eu, cara, querer falar num podcast, falar em público, e eu já te falei, né? Eu não gostava de falar em lugar nenhum. Sim. Cara, quando tu não bota pra fora... Ele tá falante pra caramba ultimamente. Não tô... Cara, vou falar e aí você contribui com o que isso é forte, cara. Olha só. Quando você não coloca pra fora o que você carrega, mano, tu é um egoísta, de verdade. É egoísmo, mano. É egoísmo. Não é sobre, não, porque eu sou tímido. Não, irmão, não tem a ver com timidez. Não, concordo com você. Tu é egoísta, mano. Porque tu carrega coisas preciosas dentro de você, experiências, vivências de vida, coisas que se você viveu. Nós somos únicos, né? Exato. Cada um, a gente passou pelo carisma junto, mas você viveu coisas que eu não vivi, eu vivi coisas que você não viveu, a gente trouxe, né, insights ou dicas, experiências. Cara, nós somos únicos, seres únicos. E não é sobre falar no palco, falar no microfone. Não, sim. É sobre colocar pra fora as tuas experiências, as tuas vivências, compartilhar, sabe? E sempre vai ter alguém ouvindo e sempre vai ter alguém refletindo ou sendo transformado, impactado de alguma forma. Não colocar pra fora, cara, é uma forma de egoísmo, sabe? Porque você pode evitar que alguém viva algo que você viveu, que você foi impactado, e aí você não coloca isso pra fora, sacou? Você deixa, não, isso não é problema meu, eu não vou me envolver. Cara, tá sempre envolvido. Não e aí você pode ser generoso o suficiente pra dizer o seguinte, né, cara, olha só, eu poderia nem me meter nisso, cara, mas deixa eu te dar um toque. Deixa eu te contar só a minha história. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo, cara, aí a reflexão é tua. E aí você dá a oportunidade do outro de ouvir e refletir. Sacou? Até nisso, olha só que loucura. Você pode ser generoso com o outro de ter acesso a uma história que talvez ele nunca tivesse. Você falou aí do GC. Cara, o GC é uma forma de responsabilidade social, cara. Pra quem não sabe, GC é o grupo de crescimento que a gente faz parte aí da Igreja Lagoinha, né? Algumas denominações são chamadas células. Sim, verdade. São grupos de pessoas que se reúnem semanalmente para falar sobre a palavra de Deus. E eu sou anfitrião, na minha casa toda quarta-feira tem o GC dos homens da igreja, então o GC máximo, então a gente fala muito ali sobre filiação, sobre paternidade, sobre sacerdócio. Então, assim, grandes coisas têm acontecido ali e eu me sinto... Você falou agora, né, teve esse insight. Cara, eu me sinto responsável social por aqueles homens.
Cara, é muito isso, e isso é tão amplo, porque assim, vou entrar num outro assunto muito polêmico. Não tem zero dinheiro, irmão. Zero. Ali é só pra falar sobre a palavra e trazer experiências, insights, histórias e um apoiar o outro ali. Cara, é um ministério muito forte dos homens, muito forte. Cara, isso é, pra mim, assim... Você já assistiu, todo mundo já assistiu esse filme, aquele filme chama-se Efeito Borboleta. Nossa, Ashton Kutcher, nossa, adoro esse filme. Cara, eu reflito muito sobre isso. Não vou entrar nesse assunto que é um pouco polêmico, mas eu sempre que penso, por exemplo, em aborto, eu penso nisso. E não é sobre aborto, não vou entrar na polêmica, né, de que é certo, errado. A gente acredita no que a Bíblia diz e a minha posição sobre isso é o que está na Bíblia, ponto. Não vou entrar nesse assunto agora, mas eu sempre reflito sobre o seguinte, cara. Essa pessoa que vai vir ao mundo ou vai deixar de vir ao mundo, mano, ela vai influenciar milhões e milhares ou não, se ela estiver com a gente. Assim como aquela criança, neném, que vai vir, eu sou uma pessoa assim, você é uma pessoa assim, nós somos assim. A gente influencia isso e muda as pessoas por isso. Então, assim, se a gente não tiver o coração generoso, entendendo que, cara, nossa vida pode ser impactada por alguém que passou e ouviu alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu fiz, alguma ação que eu tive, coisa pequena, cara. E aí você para assim, cara, eu não posso deixar essa oportunidade passar. Lá na tua mesa, na tua cadeira, alguém sentou pra tirar o dente, pra fazer uma cirurgia. E, cara, às vezes no bate-papo ali de paciente, médico e doutor. E aí, cara, tu dá um toque na pessoa, a pessoa sai dali pensativa. Cara, não parece nada, mas às vezes aquela pessoa é conectada a alguém que tá ligado à tua família e que no momento que oportuno, tudo flui e você não entende por que fluiu. Sabe? E aí fala assim, cara, mas é porque eu fui generoso de forma intencional, porque eu esperava alguma coisa em troca. Não é sobre isso, sabe? A generosidade, se ela precisa mover o mundo de verdade, sabe? Porque assim, se todo mundo tiver um coração generoso, tiver essa intencionalidade, falar assim, não, cara, a gente precisa compartilhar isso para que a nossa sociedade... Cara, é porque pensar em sociedade é muito amplo, né? É muito amplo, mas se você pensar no seu... No teu raio de ação, no teu raio de ação ali, começa por ali, tudo tem um início. Porque se eu penso no meu raio de ação, você pensa no seu, Flávio pensa no dele, e vai fluindo, é a corrente, né, do bem, né? É a corrente que vai seguindo ali os princípios e valores. Vamos para Salomão, pra gente fechar. Vamos. O que Salomão fala lá em Provérbios 14:31? Provérbios 14:31. Vamos lá. Salomão, o que Salomão diria para nós sobre generosidade e responsabilidade social? Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Eita! Uau! Mano, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador. Ou seja, quando ele diz que o pobre, não necessariamente pobre financeiramente, mas ou desprovido de alguma coisa... Cara, pobre de conhecimento. Pobre de conhecimento. Pobre de informação. Isso. Quando você oprime alguém, ou seja, quando você se acha superior a alguém em alguma determinada área, né? Você está oprimindo o pobre naquela relação. Né? Naquela questão ali, pode ser financeira, pode ser pessoal, pode ser intelectual, pode ser de saúde, não sei. Sim. Né? Quando você oprime, você está ultrajando o seu Criador. Cara, olha só isso. E se você trata bem, você está honrando ao Senhor. Cara, eu tenho duas visões sobre isso. Muito legal. Primeiro, só desmistificando essa questão do dinheiro, porque geralmente quando a gente fala pobre, a gente sempre leva pro dinheiro. Remete a dinheiro. Mas, cara, você pode imaginar alguém, como eu falei assim, por exemplo... Vou no basicão agora aqui. Cara, não sei chegar em São Paulo. Me ajuda? E aí o cara tem pouca informação. Pobre de conhecimento. E aí você pode tratar aquela pessoa com carinho, com respeito. Falar assim, cara, peraí, vou te ajudar. Pega aqui um aplicativo que te leva até lá. Ou então vamos ver o mapa e tal. Ou então você pode, cara, menosprezar aquela pessoa. Pô, tu é burro, tu nunca foi pra São Paulo, tu não sabe, não sei o quê. Parará, pô. Joga no Google aí, para de encher o saco, não sei o quê. Olha o pequenininho, acho que faz toda a diferença. E, cara, lê a segunda parte, a parte B aí. Mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. E necessitado, mais uma vez, pode ser grana, como pode ser uma necessidade de informação, uma necessidade de ajuda, de apoio. E, cara, aí eu vou usar esse contexto do Criador, de você ajudar ou menosprezar o Criador, porque isso é tão amplo, né, cara? Porque isso é amplo assim. A gente não para refletir sobre da onde nós viemos,
ou por que viemos. A gente pensa pouco sobre isso. Que existe alguém, né, no caso Deus, que nos criou com um propósito, com um objetivo, etc. E eu já dei alguns exemplos desses no GC, você já deve ter ouvido. Eu gosto muito de usar o exemplo do portão. Lembrando do nosso amigo Rodrigo, né? Digamos que eu sou um construtor de portão. É verdade. O meu trabalho eu faço portão. Seja um portão simples de madeira, um portão automático e tal. Ou seja, eu sou o arquiteto criador daquele portão. Eu crio aquele portão com um objetivo, né? De abrir, fechar, proteger minha casa e tal. Quando aquele portão não funciona bem, caramba, preciso consertar esse portão. Que quem eu chamo? O cara que criou o portão. Sim. Agora imagina que eu fui lá e contratei o cara criou o portão lá, botou lá, tá bonitão o portão. Cara, eu vou lá e chuto aquele portão. Ou então falo mal daquele portão. Ou então não, então vou lá e vanglorio aquele portão, dou uma moral para aquele portão. Eu tô falando do portão? Não. Não necessariamente eu tô falando do portão. Eu tô falando sobre quem criou aquele portão. Que tem um objetivo. Porque aquele portão, ele foi criado com alguma função. Com aquela função que ela tá, de alguma forma, até exercendo. Sim. E aí você chega assim... Cara, esse portão é uma droga. Esse portão é feio. Esse portão não serve. Esse portão foi criado por alguém que não tem competência nenhuma. Eu não tô falando sobre o portão. O portão tá fazendo o que ele foi feito para fazer. Eu tô falando sobre o cara que criou o portão. Então, quando a gente leva para esse contexto, a gente se coloca, às vezes, na posição de que, assim... Não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu honro a Deus, eu oro a Deus. Mas eu vou lá e não respeito a criatura que Deus criou. Eu vou lá e digo assim... Deus, esse camarada aqui é um bosta. O que você criou é uma porcaria, não serve pra nada. Só que a gente não reflete sobre isso, sabe? Então a gente nem honra a Deus honrando a criação dele e nem, cara, participa disso, ajudando, de repente, um momento ali que a pessoa não tá numa situação que, enfim, precisa de alguma coisa, grana, informação, ajuda. E aí você não honra a Deus ajudando a criação dele, sacou? É verdade. E a gente não reflete sobre isso. Olha que loucura, né? Muito louco, mas é verdade. Então, a gente não falou, mas vou falar hoje. Eu vou falar. Boa. É verdade. Você não falou no outro episódio, é verdade. Faz parte. É ao vivo, vamos que vamos. Ao vivo, só que não. E aí? Aqui, então, hoje a gente falou sobre generosidade e responsabilidade social. O que Salomão traz escrito há milhares de anos, falando a respeito disso. A gente trouxe aqui algumas coisas, alguns insights. E a gente acredita, aqui, cada episódio a gente acredita que nós chegamos de um jeito e nós saímos daqui melhores do que a gente chegou. Eu acredito, você acredita, a gente aqui do Pode Vir Crente acreditamos real que todo dia a gente acorda e a gente tem as nossas funções, nossas obrigações, mas a gente tem que estar atento. As coisas, as movimentações que acontecem, né, no mundo natural, no mundo espiritual, e a gente acredita que a gente recebe, escuta algo e aquilo vai de alguma forma fazer a gente refletir. E sobre isso que a gente refletiu hoje, que a gente falou, qual foi o insight, qual foi a reflexão de hoje, desse episódio especificamente? Cara, pra mim, duas coisas rápidas. Primeiro de fato, a gente, de repente, colocar na agenda e refletir mais sobre o nosso contexto, os que estão em nosso entorno, sabe? E não só olhar pra nós. Isso é bíblico, Jesus direcionava isso, Salomão já falava disso. E, cara, isso é algo que é pauta pra colocar na agenda, sabe? To-do list semanal pro meu negócio, pra minha empresa, os que estão perto de mim, sacou? Às vezes eu quero ajudar Cara, olha só, às vezes eu quero ajudar uma instituição, os que estão longe, e não tô olhando pros que estão do meu lado, sacou? Os meus colaboradores, que estão caminhando comigo todo dia. Pauta pra colocar, cara, na agenda semanal. Refletir sobre isso. Às vezes tu não vai fazer sempre, o tempo inteiro. Sim. Mas, cara, refletir sobre isso é importante. Legal. O que for pra mim, que você falou, conhecimento retido é sinal de egoísmo. Cara, legal. E isso foi o que ficou de insight aqui, porque às vezes você quer falar algo assim, não tem nada a ver com isso, não vou falar nada não. Isso não faz, não é da minha responsabilidade. Cara, se você vive em sociedade, todos nós vivemos, é da sua responsabilidade sim. Você pode não chegar e falar o que a pessoa tem que fazer, mas você trazer uma palavra ali para a pessoa pelo menos refletir, já é um ato de responsabilidade social. E pode mudar tudo. Mano. E pode mudar tudo. Então, essa questão de eu sei
eu tenho experiência, eu tenho vivência nesse assunto e eu me calar para não falar porque eu não vou me meter porque isso não é responsabilidade minha. É assim, essa é a responsabilidade sua, sim. Legal. É isso. Legal. É isso, pessoal. Então, esse foi mais um episódio do Pode Vir Crente. Se você não tá inscrito ainda, então se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda quarta-feira, às 8 horas. Às 8 horas sai um episódio novo. E essa série tá imperdível. Mentoria com Salomão. Tem mais alguns episódios aí pela frente. Então espalha essa notícia aí pros seus amigos. Segue a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram e TikTok. E até o próximo episódio. Valeu.